A clonagem é um tema bem recorrente em Rick and Morty. Mas, ao contrário de muitos temas de ficção científica que são apresentados na série, a clonagem não está tão distante assim do nosso mundo. Beleza, eu admito que ainda não dá pra gente criar nosso próprio clone adolescente para matar um vampiro professor de educação física, ou até mesmo de criar um exército de clones para batalhar no planeta alienígena. No entanto, a clonagem já é uma ciência muito bem estabelecida, e a clonagem real de seres humanos pode não estar tão longe quanto você pensa. Mas por que seria antiético criar clones humanos? Quais problemas filosóficos e práticos que poderiam surgir? São essas perguntas que buscam ser respondidas no episódio Grande Problema em Pequenas Sanches, o 7º episódio da 2ª temporada. Mas antes de entrarmos em todos esses questionamentos filosóficos, vamos a um breve resumo da trama do episódio. Enquanto toma o café da manhã, Jerry pergunta a seus filhos Summer e Morty se algo interessante está acontecendo na escola. Morty responde que uma das funcionárias da escola foi encontrada morta. Ela teve todo o seu sangue drenado do seu corpo e ficou com uma marca de 2 buracos no pescoço. O horror de Beth é rapidamente confrontado por um Rick totalmente indiferente, que revela que sim, vampiros são reais. Apavorada com a possibilidade de ser morta por um vampiro, Summer pergunta desesperadamente ao seu vovô Rick se ele poderia ir para a escola deles transferindo a sua consciência para o corpo de um adolescente. Apesar de inicialmente ele achar a ideia estúpida, Rick acaba cedendo e transfere a sua consciência para um clone adolescente, que ganha o nome de Tiny Rick. Mas como que clones funcionam na vida real? E por que a clonagem humana envolve tantos problemas éticos? Bom, primeiro, vamos falar o que é um clone. Depois, vamos falar dos desafios técnicos para termos um exército de clones no nosso porão. E no final do vídeo, vamos falar das questões filosóficas que foram levantadas no episódio Rick and Morty. E caso você não me conheça, eu sou Alberto Delísula e nesse canal falamos de psicologia, neurociência e filosofia. Se você gosta de vídeos como esse, eu queria te avisar que a gente tem uma playlist enorme aqui no canal apenas sobre a análise de Rick and Morty. Bom, recado foi dado, vamos voltar ao tema do episódio. Como você deve imaginar, um clone é um organismo que é produzido a partir de um ancestral ao qual ele é geneticamente idêntico. A natureza vem clonando organismos há bilhões de anos. Por exemplo, quando um morangueiro libera um estolho, que é uma forma de caule modificado, o novo morangueiro vai crescer onde esse estolho foi enterrado. Essa nova planta é um clone. Um processo similar de clonagem acontece com o capim, com a batata, com a cebola. O ser humano vem clonando vegetais há milhares de anos. Você já pegou uma muda de planta da casa da sua avó e plantou no seu jardim? Parabéns, você tem um clone no jardim da sua casa. Mas vamos supor que, assim como Rick, você deseja criar vários clones seus para usá-los em experimentos científicos. Quando se trata da clonagem de mamíferos, o processo não é tão simples assim. A gente tem basicamente 2 tipos de clonagens de animais: a clonagem reprodutiva e a clonagem terapêutica. A clonagem reprodutiva é aquela que foi mostrada em Rick e Morty nesse episódio, Grande Problema em Pequenas Sanches. Um novo animal é criado geneticamente idêntico ao original. E ele é um organismo totalmente funcional. É o caso de Tiny Rick, ou do exército de clones que Jerry vai utilizar no final do episódio. A clonagem terapêutica cria uma linhagem de células-tronco embrionárias que são geneticamente idênticas a um indivíduo. Você provavelmente já ouviu falar de tratamento envolvendo células-tronco. Nesse tipo de procedimento, é feita a aplicação das células-tronco diretamente no sangue da pessoa em tratamento, resultando na estimulação do sistema imune e na formação de células especializadas. Um estudo da Universidade de Wisconsin, publicado em 2021, fala das possibilidades de, no futuro próximo, usarmos a terapia com células-tronco para tratar doenças como Parkinson. Para iniciar tanto a clonagem terapêutica quanto a clonagem reprodutiva, o método mais comum é a transferência nuclear de células somáticas. Para realizar essa transferência nuclear de células somáticas, você vai precisar de 2 células. Uma célula somática doadora do organismo que você quer clonar e um óvulo do organismo feminino da mesma espécie, ou até mesmo de uma espécie muito próxima. Célula somática é aquela que tem um DNA completo, ou seja, não é um espermatozoide, não é um óvulo.
Nesse processo de transferência nuclear de células somáticas, o núcleo do óvulo é removido e é substituído pelo núcleo da célula somática. Depois que é feita essa transferência do núcleo, o óvulo se transforma em um zigoto, aquela mesma célula eucariótica que vai ser resultante da fecundação. E esse zigoto recebe um leve choque elétrico para ele ser estimulado e começar a se dividir. Em poucos dias, as células vão formar blastocisto e, posteriormente, um embrião. Aí, se o objetivo for a clonagem reprodutiva, você pega esse embrião e o implanta numa fêmea da mesma espécie ou de uma espécie similar. Já na clonagem terapêutica, o objetivo é obter células-tronco embrionárias. São células indiferenciadas que podem se diferenciar em diferentes tipos de células do corpo. E aí, se tudo funcionar corretamente, as células-tronco são colhidas do blastocisto ou do embrião e implantadas num paciente, onde se desenvolvem nos tipos de células que a cercam. No caso da clonagem terapêutica, o objetivo é obter um embrião rico em células-tronco. Apesar de o processo parecer simples, a taxa de sucesso da clonagem reprodutiva nos mamíferos é muito baixa. Só para você ter uma ideia, a eficácia da clonagem definida como a proporção de embriões transferidos que resultam em descendentes viáveis é de aproximadamente 2 a 3% para a maior parte das espécies. Quando se trata de bovinos, a eficácia média da clonagem é maior do que outras espécies, variando de 5 a 20%, mas uma taxa que ainda é muito pequena. Deixando um pouco de lado ainda os problemas éticos envolvendo a clonagem de seres humanos, existem muitos problemas técnicos para se produzir esses clones. Lembre-se que a taxa de sucesso da clonagem de mamíferos é aproximadamente 2 a 3%. Ou seja, durante o processo de clonagem desses animais, tivemos muitos embriões e fetos animais que não chegaram a se desenvolver e morreram. E além disso, tivemos também os animais que nasceram e que morreram pouco depois. Ou seja, se tivéssemos 100 óvulos humanos de doadoras a serem usados no processo de clonagem, cerca de 97 deles seriam perdidos no processo. Beleza, mas vamos supor então que esses desafios técnicos envolvendo a transferência nuclear de células somáticas já tenham sido resolvidos. E assim como Rick, você quer montar a sua própria Operação Fênix no seu porão. Outro desafio técnico que ia surgir seria sobre a gestação desses clones. Quem queria gerar todos esses bebês? A não ser que você tenha várias mulheres apaixonadas por esse projeto e se dispondo a ser barrigas de aluguel, você vai precisar de alguns úteros artificiais nos quais os clones possam se desenvolver. Isso é chamado de ectogênese ou desenvolvimento ex útero, gestação fora de um útero biológico. Pesquisas sobre isso já vem acontecendo há décadas. Em Rick e Morty, na Operação Fênix, esses úteros artificiais são mostrados como grandes tanques, mas na realidade eles são mais parecidos com grandes sacos plásticos. Em um artigo publicado na revista Nature em 2017, o cirurgião Alan Flake e seus colaboradores apresentaram a BioBag, um útero externo que é projetado com a esperança de dar aos bebês prematuros um ambiente mais natural em que eles possam continuar o seu desenvolvimento. Em testes iniciais com cordeiros fetais, estavam entre 100 e 120 dias de gestação natural, que seria o equivalente a cerca de 27 semanas de gravidez humana, antes de serem colocados nos seus biobags. Os úteros artificiais funcionaram praticamente como os reais, mantendo os animais vivos por até 4 semanas. Para essas biobags, a equipe desenvolveu um sistema circulatório artificial sem bomba, bem como um oxigenador exclusivo que permitiu que o coração em desenvolvimento do cordeiro fetal bombeasse sangue através do seu sistema circulatório. O sistema também apresentava líquido amniótico sintético que ficava circulando. É como se fosse um feto de cordeiro dentro de um saco Ziploc bem grande. Enquanto estão nesse útero artificial, o feto do cordeiro está conectado ao mundo exterior, tubos, através do seu cordão umbilical. Alguns dos cordeiros do experimento foram sacrificados para serem utilizados em estudos mais aprofundados. Mas outros cordeiros foram autorizados a se desenvolverem e nasceram como cordeiros normais. Segundo os pesquisadores, o objetivo dessa tecnologia não visa o crescimento completo dos animais, mas sim como um ambiente mais natural para os bebês prematuros poderem se desenvolver. Tem sido sugerido que os testes em humanos no BioBag podem começar nos próximos 3 a 5 anos. Mas os tanques da Operação Fênix de Rick não estão cheios de bebês, mas sim cheios de Ricks jovens e adultos.
Ou seja, assim como no filme Matrix, todos esses clones ficam nesses tanques até atingirem a vida adulta. Ou seja, além dos tanques, você também precisaria de maneiras de manter esses clones vivendo imersos no líquido. Isso certamente custaria uma fortuna. Você ia precisar de ter todo um sistema de filtros, líquidos, tubos, para poder alimentar esses clones e mantê-los até a vida adulta. Além disso, temos o problema envolvendo o desenvolvimento cognitivo e até mesmo o desenvolvimento motor desses embriões nos tanques. Afinal, se esses clones ficam inconscientes durante toda a sua vida, eles provavelmente não saberiam se comunicar e nem ao menos saberiam andar. O desenvolvimento cognitivo e motor de uma criança vai acontecer devido à interação dessa criança com o mundo ao seu redor. Sem interação social, sem estimulação dos músculos do corpo, essa criança certamente seria incapaz até mesmo de ficar em pé. Uma forma que Rick teve para resolver esse problema foi com a transferência da sua consciência de adulto para a cabeça de Tiny Rick. Mas vamos supor que todos os desafios técnicos que falamos anteriormente já foram superados. Ou seja, vamos imaginar que as altas taxas de abortos, natimortos e anormalidades de desenvolvimento em embriões criados por meio de clonagem reprodutiva já foram superadas. Vamos supor que a tecnologia do útero artificial, ou até mesmo um tanque tipo do Rick, já seja uma realidade. Além disso, vamos imaginar que o problema do desenvolvimento cognitivo tenha sido resolvido por meio da transferência da consciência de um doador, como o Rick fez com Tiny Rick. E vamos supor também que exista uma forma de estimular todos os músculos do corpo do clone dentro do tanque. Ou seja, vamos supor que seja possível produzir um clone em pleno desenvolvimento cognitivo, motor. Supondo que tudo isso seja possível, quais desafios éticos que surgiriam caso a clonagem humana fosse tecnicamente fácil de ser feita? Bom, inicialmente vamos ter alguns problemas sociais envolvendo a clonagem humana. A clonagem pode ter sérias implicações para as relações sociais das pessoas e até mesmo para o pool genético humano. A clonagem reprodutiva tem a possibilidade de ser usada, por exemplo, para discriminar ou até mesmo como um jeito de promover a eugenia. Além disso, a clonagem reprodutiva também pode interromper a diversidade genética e afetar o pool genético de uma população. Essa diversidade genética da população é importante para desenvolver resistência a certas doenças e se adaptar a um ambiente que está mudando constantemente. E além desses problemas sociais, teríamos problemas envolvendo a própria identidade dos clones e seus direitos na justiça. Imagine, por exemplo, que um filho é o clone de seu pai. Certamente haveria efeitos distintos nesse relacionamento de pai e filho. Por exemplo, pode existir alguma redução da autonomia da criança ou confusão sobre sua própria identidade. Imagine se acontece igual naquela obra que é considerada uma das maiores criações artísticas da contemporaneidade, a novela O Clone. Imagine se acontece igual na novela O Clone, onde o grande cientista Albieri cria um clone do Diogo, que morreu ainda no começo da história no acidente de helicóptero. Quais seriam os impactos nessa criança que é o clone, ao saber que ela é o clone de uma pessoa que já morreu? Isso pode afetar o desenvolvimento psicológico e emocional da criança. Além disso, indivíduos clonados podem enfrentar discriminação e não serem aceitos na sociedade convencional. Outro problema ético decorrente da clonagem humana, que inclusive é citado de forma disfarçada em Rick and Morty, é a objetificação da vida humana. Afinal, as razões para ter um clone seriam para beneficiar as outras pessoas e não o clone. Incluindo, por exemplo, o objetivo de ter um filho com certos atributos físicos, certas habilidades, ou até mesmo a possibilidade de criar filhos para futuramente eles serem doadores de órgãos, doadores de medula. Inclusive, é justamente o que acontece com Tiny Rick. Por ser uma cópia, ele não é visto como alguém que tem direito à sua individualidade. Ele é visto como um meio para determinado fim. Ele não é uma pessoa. E apesar de ele ter a consciência do Rick adulto, ele é um outro indivíduo. E ele deveria ter todos os direitos que as outras pessoas têm, incluindo o seu direito à vida. Essa objetificação dos clones é vista até mesmo naquela batalha espacial que é feita pelo exército de clones do Jerry, lá no final do episódio. A morte de cada clone é vista como irrelevante, afinal. Eles são meros objetos. Eles estão lá para algum fim específico. E você? Você acha que no nosso mundo já existem experimentos clandestinos envolvendo a clonagem de seres humanos? Quer sugerir algum vídeo para o canal? Deixe nos comentários e até a próxima.